A Bíblia contém fatos históricos, logo é toda verdade? Esse argumento que escuto com certa frequência é uma falácia, ou seja, um erro de raciocínio. Mais especificamente, é a falácia da composição. A lógica é uma área do conhecimento que criou uma lista de erros de raciocínio. Esses erros de raciocínio são chamados de falácias, e cada falácia possui um nome específico. Essa falácia consiste em aplicar uma característica da parte ao todo. Se algumas partes do conteúdo de um livro possuem conteúdo verdadeiro, então todo o livro possui conteúdo verdadeiro. É óbvio que é possível criar uma história mentirosa com personagens e locais que existem de verdade, ou é possível acrescentar em uma história verdadeira algumas mentiras. Mas, ainda assim, vejo cristãos que usam esse argumento para defender que a Bíblia pode ser considerada uma prova. A Bíblia menciona acontecimentos que realmente existiram, como o ataque de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Sei que parcela dos ateus vai discordar de mim agora, mas penso que o Jesus histórico existiu. Jesus histórico é uma expressão que os historiadores utilizam para diferenciar essa pessoa do Jesus da fé cristã. O Jesus histórico é um homem normal que pregava uma mensagem apocalíptica, assim como muitos outros de sua época. Naquele tempo era moda pregar isso, e que foi crucificado e não ressuscitou. Como de costume, o povo começou a contar histórias sobre esse Jesus. Depois de décadas de histórias passando de boca em boca, surgiram as mitologias que encontramos nos evangelhos. Sendo que os evangelhos não foram escritos por testemunhas oculares. E, ainda que fossem pessoas que viram o Jesus histórico que tivessem escrito os evangelhos, isso não provaria que o conteúdo deles é verdadeiro. Não quero entrar na questão da existência ou não do Jesus histórico. Eu conheço os argumentos que são apresentados contra a existência dele. A maioria dos historiadores da época de Jesus não o menciona, e os poucos que o mencionam são adulterações da Igreja Católica. Jesus é um mito baseado em Krishna, Buda, Osíris e Mitra. Conheço todos esses argumentos. Bart Ehrman é especialista em Jesus histórico e agnóstico. Recomendo lerem o livro do Ehrman, Jesus Existiu ou Não. Nesse livro, ele aborda todos esses argumentos. Mas, como eu não quero entrar nessa questão no momento, peço que suponham que Jesus histórico existiu. Supondo que ele existiu, isso prova que o Jesus da fé cristã existiu? Claro que não. Pelos mesmos argumentos que já falei na falácia da composição. E por que os historiadores dizem que, por exemplo, a história da jumenta de Balaão provavelmente não é verdade? Nessa história, uma jumenta começa a falar e dá um sermão em Balaão, além do aparecimento de um anjo. O que é mais provável? Que essa história foi inventada ou que ela é verdadeira? Nós determinamos o que é provável com base nas evidências disponíveis, e não temos evidência confiável sobre a existência de anjos nem de jumentas falantes, mas temos muitas evidências de pessoas que inventam histórias. Então é mais provável que foi inventada. A história possui vários critérios para determinar se algo provavelmente aconteceu ou não. Isso vale para Jesus ressuscitando, para Jesus transformando água em vinho, etc. Vou dar alguns exemplos de histórias que acho que todo mundo concorda que provavelmente não são verdade, mas que as pessoas que elas mencionam realmente existiram. Livro Como Jesus se tornou Deus, de Bart Ehrman. Página 36. Contudo, os contos de Zeus e suas amantes mortais não eram simplesmente uma questão de mitologia divertida. Às vezes, tais contos referiam-se a figuras históricas reais, como Alexandre o Grande. De acordo com seu biógrafo posterior, o sábio grego Plutarco, cujo livro sobre gregos e romanos famosos fornece-nos biografias de muitas das maiores figuras da época, muita gente acreditava que Alexandre fosse um dos rebentos de Zeus. O verdadeiro pai de Alexandre era o famoso e poderoso Felipe, rei da Macedônia, que se apaixonou por uma mulher chamada Olímpia. De acordo com Plutarco, na noite anterior à consumação do casamento, Olímpia sonhou que um raio caía do céu e a penetrava. Presumivelmente, era Zeus fazendo suas mágicas. Nesse ínterim, Felipe aparentemente foi dar uma olhada na esposa naquela noite e viu uma serpente envolvida em um enlace conjugal com ela. Conforme indica Plutarco, e como se pode entender, a cena esfriou em muito a paixão de Felipe pela noiva. Nos tempos antigos, Zeus, com frequência, era representado na forma de uma serpente. Portanto, para os que acreditavam nessa fábula, a criança Alexandre não era um mero mortal, era um filho de um deus. Apolônio de Tiana foi um filósofo pitagórico que viveu durante a segunda metade do século I, que viajava pelas regiões do leste do Império Romano como pregador moral e religioso.
tinha especial interesse em que as pessoas abandonassem o materialismo excessivo e vivessem para o que interessava, ou seja, os assuntos da alma. Foi escrito no começo do século III um livro sobre Apolônio, por Filóstrato. O Jesus histórico viveu na primeira metade do século I e os relatos sobre ele são do final do século I. Provavelmente, Filóstrato se inspirou nas mitologias de Jesus para falar sobre Apolônio. Não parece terem sido as mitologias de Apolônio que inspiraram as mitologias sobre Jesus. Mas Apolônio não deixa de ser um exemplo de homem que existiu e tem relatos de mitologia sobre ele. Vou deixar o texto sobre as mitologias no vídeo, pausem o vídeo caso queiram saber. Satya Sai Baba foi um guru que morreu recentemente em 2011 e que existem histórias de vários tipos sobre ele, até que ele já ressuscitou pessoas. Posso citar Rasputin, Maomé, Oráculos de Delfos, Flâmio, Rabi, etc. Todos esses existiram e possuem mitologia sobre eles, mas não vou alongar mais esse vídeo. Se quiserem saber sobre as histórias que existem sobre esses personagens, é só pesquisar. Vou deixar o link para as histórias de Rasputin, Flêmio e Maomé na descrição. Mas, depois de citar essas mitologias, os cristãos dizem que não dá para compará-las com a Bíblia. E para isso, os cristãos citam diversos motivos irrelevantes para a questão. Como a questão é estabelecer o que é verdade e o que é mentira, não faz sentido os cristãos citarem coisas irrelevantes que diferenciam o cristianismo de outras mitologias, como o Deus do cristianismo ser onipotente ou que a Bíblia ensina coisas boas. Ensinar coisas morais não tem relação com a verdade ou mentira de mitologias. Uma das diferenciações irrelevantes que os cristãos apresentam é o fato de que muitas pessoas acreditam e acreditaram na Bíblia. Mas isso é algo que diferencia uma mitologia de outra mitologia, não é algo que prova que o conteúdo da Bíblia é verdade. Esse é um erro de raciocínio chamado de argumentum ad populum. Esse erro consiste em acreditar que algo é verdade ou é correto porque muitas pessoas acreditam nisso. Não é analisada a qualidade dos argumentos, mas o fato das pessoas seguirem ou não. E são inúmeros os exemplos de crenças que a maioria das pessoas tinha ou tem, que eram ou são erradas do ponto de vista científico, lógico, etc. O islamismo é a religião que mais cresce. Se ela se tornar a maior em número de adeptos, ela passará a ser a correta? E o propósito dessa comparação com outras mitologias é mostrar a irracionalidade de pensar que se parte é verdade, logo tudo é verdade. Não interessa se muitas pessoas acreditam nisso ou não. Vou citar alguns trechos do livro do Ehrman que refutam os argumentos de que existem provas de que Jesus ressuscitou. Isso é o que a maioria esmagadora dos historiadores e especialistas em Jesus histórico pensa sobre a questão. Eles divergem nos detalhes, mas no básico que estou apresentando é praticamente consenso. Não digo todos, porque teria que conhecer cada historiador especialista em Jesus histórico para fazer essa afirmação. Ehrman é doutor em teologia, especialista em Jesus histórico e cristianismo primitivo, e é agnóstico. Ele deixou de ser cristão no período em que estava estudando teologia. E um aviso para os cristãos: não usem a falácia argumentum ad populum contra o Ehrman, ou seja, não descarte o que ele fala só porque é agnóstico, ateu ou o que for. Se o que ele fala é racional, se está certo, então está certo, independentemente de características pessoais. Os argumentos dele não serão tendenciosos só porque é ateu, cristão, hindu, etc. Isso é falácia, é um erro de raciocínio tipificado pela lógica. Eu não descarto o que cristãos falam só porque são cristãos. Eu analiso os argumentos independentemente de quem os está falando. Livro: Quem escreveu a Bíblia, de Ehrman. Porém, quando os pais da igreja estavam decidindo quais livros incluir nas escrituras, era necessário saber quem escrever esses livros, já que apenas escritos com claras ligações apostólicas podiam ser considerados escritura oficial. O anonimato dos escritores dos evangelhos foi respeitado durante décadas. Quando os evangelhos do Novo Testamento eram referidos ou citados por autores do começo do século II, nunca eram intitulados, nunca nomeados. Mesmo Justino Mártir, escrevendo por volta de 150 e 160 d.C., cita versículos dos evangelhos, mas não indica que eles tinham nomes. Para Justino, esses livros eram conhecidos coletivamente como as Memórias dos Apóstolos. Cerca de um século após os evangelhos começarem a circular, eles foram definitivamente chamados de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso acontece pela primeira vez nos escritos do pai da igreja e futuro heresiólogo Irineu, por volta de 180 e 185 d.C. Para Irineu, assim como o Evangelho de Cristo tinha sido espalhado pelos 4 ventos do céu, para os 4 cantos da terra, só poderia haver 4 evangelhos, e eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Existiam muitos evangelhos circulando na época, e Irineu queria limitar os evangelhos que poderiam ser utilizados àqueles que eram compatíveis com a sua visão teológica. Então, os que não eram compatíveis com sua visão teológica, ele considerava heréticos.
Existiam boatos, registrados em escritos de Pápias, por volta de 120 e 130 d.C., de que o discípulo Mateus tinha escrito as falas de Jesus em hebraico e que outro traduziu em grego, e que Marcos tinha organizado a pregação de Pedro sobre Jesus e tinha criado um livro. O Evangelho de Mateus não é uma coletânea de falas de Jesus, contém relatos de acontecimentos e milagres, e está em grego, e não há nada no Evangelho de Marcos que sugira que seja uma versão de Pedro. Por fim, acabou sendo necessário atribuir nomes de autores aos 4 evangelhos mais utilizados nos círculos ortodoxos, para distingui-los dos falsos, entre aspas, evangelhos usados por heréticos. Não é difícil identificar esse processo no primeiro e no 4º evangelho. Como se acreditava que Mateus havia escrito um evangelho, daí Pápias, um dos evangelhos recebeu seu nome, aquele que parecia ser o mais judaico em sua orientação, uma vez que, afinal, Mateus era judeu. Acreditava-se que o 4º evangelho pertencia a um personagem misterioso, citado no livro como discípulo amado, ver, por exemplo, João 20 e 24, que precisaria ter sido um dos seguidores mais próximos de Jesus. Em nossas tradições iniciais, os 3 mais próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Pedro era citado explicitamente no Evangelho, por isso não poderia ser o discípulo amado. Tiago era conhecido por ter sido martirizado nos primórdios da igreja. Portanto, não poderia ter sido o autor. Isso permitia que fosse João, o filho de Zebedeu. Marcos foi companheiro de Paulo e acreditava-se ser o braço direito de Pedro. Assim, a versão de Marcos era como a versão de Pedro. O 3º evangelho, de Lucas, parece ter sido escrito por um mesmo autor de Atos, que alega em Atos ser companheiro de Paulo. No livro de Atos, é dito que o cristianismo fez mais sucesso entre os gentios. Então, o próprio autor poderia ser gentio. Como se acreditava que havia um companheiro gentio de Paulo chamado Lucas, então o 3º evangelho foi atribuído a Lucas. Mas nenhum desses livros parece ter sido escrito por alguma testemunha ocular da vida de Jesus ou por algum companheiro de Pedro ou de Paulo. Inicialmente não se supunha que tinham sido esses os autores. Nesses evangelhos, os autores não falam em primeira pessoa relatando os eventos. Nunca alegam estarem presentes nos eventos que narram. Os livros são claramente anônimos, e cristãos, posteriormente, teriam ótimos motivos para atribuir nomes com autoridade apostólica a esses escritos que eram favoráveis à sua visão teológica, condenando outros evangelhos como heréticos. Durante séculos, houve cristãos que queriam que a Epístola de Barnabé fosse incluída no cânone, ou seja, nos livros considerados oficialmente inspirados por Deus. Livro Como Jesus se tornou Deus. Existem bons motivos para se pensar que nenhuma dessas atribuições esteja correta. Primeiro, os seguidores de Jesus, como sabemos pelo Novo Testamento em si, eram judeus incultos da classe baixa da Palestina, de língua aramaica. Esses livros não foram escritos por gente desse tipo. Seus autores eram muitíssimo cultos, cristãos de idioma grego de uma geração posterior. Provavelmente escreveram após todos ou quase todos os discípulos de Jesus terem morrido. Escreveram em partes diferentes do mundo, em uma língua diferente e em um período mais tardio. Não há muito mistério sobre por que os cristãos posteriores quiseram afirmar que os autores de fato eram companheiros de Jesus, ou, pelo menos, ligados aos apóstolos. Essa afirmação proporcionava aos relatos uma autoridade muito necessária para quem queria saber como Jesus havia sido. Os estudiosos geralmente datam os evangelhos do Novo Testamento da última parte do século I. A maioria concorda que Jesus morreu por volta do ano 30 d.C. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, provavelmente por volta de 65 e 70 d.C. Mateus e Lucas foram escritos cerca de 15 a 20 anos depois, aproximadamente em 80 e 85 d.C. E João foi escrito por último, por volta de 90 a 95. O que importa aqui é o hiato envolvido. O primeiro relato sobrevivente da vida de Jesus foi escrito 35 a 40 anos depois da morte dele. O último evangelho canônico foi escrito 60 a 65 anos depois de sua morte. Obviamente, em um bocado de tempo. Se os autores não foram testemunhas oculares, não eram no Palestina e sequer falavam a mesma língua de Jesus, de onde tiraram as informações? Mais de uma vez, existe aqui um bocado de discordância entre os estudiosos críticos. Após a morte de Jesus, seus seguidores passaram a crer que ele havia ressuscitado e viram que a missão deles era converter as pessoas à crença de que a morte e a ressurreição de Jesus foram a morte e a ressurreição do Messias de Deus, e que, acreditando em sua morte e ressurreição, uma pessoa poderia ter a vida eterna. As testemunhas cristãs primitivas,
testemunhas entre aspas, de Jesus, tinham de persuadir as pessoas de que Jesus realmente era o Messias de Deus, e para isso tinham que contar histórias sobre o que aconteceu no fim da vida dele. A crucificação, o túmulo vazio, as aparições dele vivo para os seguidores depois disso. Também contaram histórias de sua vida antes desses acontecimentos finais. O que ele pensava, os milagres que operou, as controvérsias que teve com os líderes judeus, sua detenção e julgamento e coisas do tipo. As histórias circularam. Qualquer um que se convertesse a seguidor de Jesus podia e devia contar as histórias. Um convertido contava para a esposa, se ela se convertia, contava para a vizinha, se ela se convertia, contava para o marido, se ele se convertia, contava para o seu sócio, se ele se convertia, contava para o parceiro comercial ao fazer uma viagem de negócio para outra cidade, se este se convertia, contava para a esposa, se ela se convertia, contava para a vizinha, e assim por diante. Contar histórias era a única forma de se comunicar antes da comunicação de massa, da cobertura pela mídia nacional e até mesmo de níveis significativos de alfabetização. Naquele tempo, apenas cerca de 10% da população sabiam ler e escrever. Portanto, a maior parte da comunicação era oral, e quem sabia ler e escrever eram a elite, não eram os apóstolos. No entanto, quem então contava as histórias sobre Jesus? Só os apóstolos? Não podem ter sido apenas os apóstolos. Apenas pessoas autorizadas pelos apóstolos? Sem chance. Apenas pessoas que checaram os fatos para garantir que não haviam mudado nada das histórias e que recontavam só o que realmente havia acontecido, do jeito que havia acontecido? Como poderiam fazer isso? As histórias eram contadas pelo boca a boca, ano após ano, década após década, entre montes de gente de diferentes partes do mundo, em diferentes idiomas, e não havia como controlar o que uma pessoa dizia para outra a respeito das palavras e ações de Jesus. Todo mundo sabe o que acontece com histórias que circulam dessa forma. Detalhes mudam, episódios são inventados, acontecimentos são exagerados, relatos impressionantes ficam ainda mais impressionantes e por aí vai. Entre outras coisas, isso significa que os historiadores que não acreditam que Jesus ressuscitou não devem se sentir impelidos a apresentar uma explicação alternativa sobre por que o túmulo estava vazio. Os apologistas costumam se esbaldar com tais explicações. Qualquer um que diga que os discípulos roubaram o corpo é atacado por pensar que homens de tamanho moral que acreditavam firmemente no que faziam poderiam cometer algo assim. Qualquer um que diga que os romanos retiraram o corpo é vaiado com afirmações de que eles não teriam motivo para fazer isso e teriam apresentado o corpo se estivessem com ele. Qualquer um que diga que o túmulo estava vazio porque as mulheres foram ao sepulcro errado é xingado por não perceber que poderia ocorrer a alguém, um descrente, por exemplo, ir ao túmulo certo e revelar o corpo. Não sou adepto de nenhuma dessas ideias alternativas porque não acho que saibamos o que aconteceu com o corpo de Jesus. Todavia, olhando para o assunto de um ponto de vista histórico apenas, qualquer uma das ideias é mais plausível do que a afirmação de que Deus ressuscitou Jesus fisicamente. Uma ressurreição seria um milagre, e como tal desafiaria todas as probabilidades. De outro modo, não seria um milagre. Dizer que o acontecimento que desafia a probabilidade é mais provável do que algo que seja simplesmente improvável é ir de encontro a qualquer coisa que envolva probabilidades. Claro que não é provável que alguém removesse o corpo de forma inocente, mas não há nada de inerentemente inverossímil nisso. Claro que é improvável que um dos seguidores de Jesus roubasse o corpo e depois mentisse a respeito, mas, bem, as pessoas fazem coisas erradas o tempo todo e mentem a respeito, até mesmo gente religiosa. E ninguém deve ser dissuadido pela informação. Ninguém estaria disposto a morrer pelo que sabia que era uma mentira. Não sabemos o que aconteceu com a maioria dos discípulos no fim. Com certeza, não temos evidência de que foram todos martirizados por sua fé. Assim, não há necessidade de se falar sobre alguém morrer por uma mentira. Os apologistas cristãos argumentam com frequência que ninguém inventaria a descoberta do túmulo vazio, exatamente porque, de acordo com essas narrativas, foram mulheres que acharam o túmulo vazio. Essa linha de raciocínio crê que as mulheres eram amplamente vistas como não confiáveis e, de fato, seu testemunho não podia ser aceito em tribunais de justiça. De acordo com essa perspectiva, se alguém quisesse inventar o conceito da descoberta do túmulo, por certo diria que havia sido descoberto por testemunhas confiáveis, isto é, discípulos homens. Além disso, a afirmação de que as mulheres encontraram um túmulo vazio dá mais sentido às realidades da história. A preparação dos corpos para o sepultamento normalmente era trabalho de mulheres, não de homens. Então, por que as narrativas não falariam de mulheres que foram preparar o corpo? Além do mais, se nas narrativas são elas que foram ao túmulo para ungir o corpo, naturalmente elas que encontrariam o túmulo vazio. Somado a isso, nossas fontes primitivas são bastante claras quanto aos discípulos homens terem fugido do local e não estarem presentes na crucificação de Jesus. Conforme afirmei antes, isso pode muito bem ser um fato histórico. Os discípulos temeram pela própria vida e foram se esconder ou escapuliram da cidade a fim de evitar a prisão. Para onde iram?
presumivelmente para casa, para Galiléia, que ficava a mais de 150 quilômetros e levaria pelo menos uma semana para chegar a pé. Se os homens se dispersaram ou voltaram para casa, quem restou na tradição para ir ao túmulo? As mulheres que tinham ido por Jerusalém com o grupo apostólico e, presumivelmente, não precisavam ter medo de ser presas. Temos bons motivos para pensar que as mulheres estivessem particularmente bem representadas nas comunidades cristãs primitivas. Pelas cartas de Paulo, sabemos, a partir de passagens como Romanos 16, que as mulheres desempenharam papéis de liderança essenciais nas igrejas, ministrando como diáconos, conduzindo serviços em casa e envolvendo-se em atividades missionárias. Paulo fala de uma mulher na igreja romana como notável entre os apóstolos, Júnias em Romanos 16:7. As mulheres também são reputadas com destaque no ministério de Jesus ao longo dos evangelhos. Pode muito bem ter sido assim historicamente. Em todo caso, não há nada de implausível em pensar que mulheres que consideraram as comunidades cristãs recém-fundadas pessoalmente liberadoras tenham contado histórias à luz de sua nova situação, retratando mulheres com um papel maior na vida e na morte de Jesus do que realmente tiveram historicamente. Não é preciso muita imaginação para pensar que as contadoras de histórias sugeriram que as mulheres foram as primeiras a acreditar na ressurreição após encontrar o túmulo de Jesus vazio.